do jeito certo. Hoje já estamos gravando, então, depois essa aula vai estar disponível no YouTube do pastor. Claro que é sempre interessante estar participando presencialmente, né? Então, lembrando que o microfone, né, tá livre, quem quiser falar, pode a qualquer momento falar, se quiser ali, por questão de organização ali, levanta a mão, né, que tem uma mãozinha aqui embaixo, né, eu libero a fala assim que eu terminar o que eu estou falando, e daí o interessante aqui é a gente está interagindo bastante, a gente está compartilhando, né, não tem problema se eu não conseguir terminar aquilo que eu já preparei no dia de hoje, né, que nem na última aula a gente parou mais ou menos da metade para o final, a gente não terminou, a intenção aqui é seguir a aula até às 11 horas, né, então, se ficar conteúdo, a gente dá na outra aula, que é o caso, no caso dessa aula né, aqui, né, então, primeiramente, né, o Mergulhando na Palavra é um estudo sistematizado e resumido da Palavra de Deus, né? Porque ele vai abordar o que a Bíblia como um todo diz sobre determinado tema. E é resumido porque não teria como ser diferente, né? A gente não tem como dar um conteúdo todo, um conteúdo que é inesgotável, né? Então, cada versículo da Bíblia daria para fazer livros e livros sobre um versículo só. Então, a gente aqui dá um panorama, e quem vai direcionando a aula, né, quem vai aprofundando a aula, perguntando, acrescentando novas coisas, são vocês mesmos, né, eu só vou dando a direção geral aqui do assunto que a gente está tendo, né, então lembrando, a gente está no módulo 3, né, sobre fé, certo? Então vamos falar aqui sobre, peraí, deu ruim aqui. Vamos falar sobre esse novo mergulhando, né? A maioria das pessoas não estavam nas outras aulas, né? Então, ele está sendo online a partir de agora, certo? Para quê? Para mais vidas serem atingidas, para vocês conseguirem passar mais tempo com a família de vocês, diminuir o gasto de combustível, e porque a tecnologia nos possibilita. Mas nós temos bom dia, Raíssa, tudo bem? Chegou agora aí. Nós vamos ter um encontro mensal. Quando que vai ser esse encontro, o próximo encontro? Vai ser um domingo após esse próximo domingo agora, que é o domingo das eleições. Então, já se preparem, tá? Já vamos divulgar nos grupos, eu já vou falar com a comunicação aqui, a gente vai estar divulgando nas redes sociais, que vai ser o nosso primeiro encontro presencial. Como é que vai funcionar esse primeiro encontro presencial? Cada um vai levar alguma coisa de café da manhã, a gente vai preparar uma mesona de café da manhã lá, certo? E a gente vai ter um debate sobre os temas que a gente discutiu nas aulas e no módulo de fé, tá? Então, a gente já está quase terminando, essa é a verdade, o módulo de fé. Acredito que na próxima aula, né, no próximo domingo, eu já consiga finalizar esse módulo. Então, tem bastante coisa legal, né, para a gente conversar. Ó, o Clécio. Bom dia, Clécio, tudo bem? Então, a gente vai ter um debate conduzido, né, vai ser uma atividade bem legal ali, a gente vai poder tirar nossas dúvidas, se conhecer presencialmente, tá? E, então, vai ser um momento muito legal. Então, não é no dia 2, alguém vê aí para mim no calendário, quando que vai cair, então, o outro domingo sem ser o próximo. Dá uma Dia olhadinha. 9, eu acho. Dia 9? Certo, então, dia 9? Isso, dia 9. Combinado, então, dia 9. É só uma questão de matemática, né? Eu que estou rateando aqui. Tá certo, gente. Então, essa foi a última aula, certo? Então, eu comecei aqui com os slides da última aula, justamente porque a gente não terminou ela, então a gente vai terminar agora,
certo? Então, a gente parou, se eu não me engano, me corrigem aí se eu estiver errado. A gente já deu esse slide, né? Peraí, tô quebrando aqui. A gente já passou por esse slide, não é não, Clécio? Célio, desculpa. Esse slide a gente já deu, né, Lailson? Isso, esse foi o último que a gente já fez no último. Desculpa, eu Foi o último. tava com o microfone desligado aqui. Tá certo. Não, tranquilo. Não, só para a gente ter uma noção aqui do que a gente estava dando, né? A gente estava aqui na aula sobre tentação e provação, né? Então, qual que é a diferença de tentação para provação? Basicamente, a diferença é que é a origem, né? A aprovação, ela vem da parte de Deus, enquanto que a tentação, ela vem para a parte do diabo. O que a gente chegou a concluir na última aula, né? É que o cristão, ele passa por provações da parte de Deus e, durante as provações, ele é tentado. Ó, tem gente chegando aí. Durante a aprovação, né, que vem da parte de Deus, ele é tentado pelo diabo, né? Deus quer que você vença as provações, ou seja, se você não cair em tentação, se você vencer a provação, você vai sair daquela situação fortalecido. Então, é para isso que Deus coloca as provações na nossa vida. Enquanto isso, o diabo, ele está no mesmo momento tentando fazer o ser humano cair. Então, o caso de Jó, por exemplo. Jó é um caso que ilustra bem o que a gente está querendo dizer. Por quê? Porque Jó, ele foi tentado pelo diabo a murmurar a Deus, através da mulher dele, através dos amigos dele. Só que foi com a permissão de Deus, ou seja, nada foge do controle de Deus. E Deus queria justamente provar, para fins de aprovar o caráter de Jó. E o caráter de Jó foi aprovado, porque ele não caiu em tentação. Entendeu? Então, era basicamente sobre isso que a gente estava falando na última aula, certo? Então, a gente terminou com esse slide aqui, né? A origem da tentação, né? Que a gente pode ser tentado pela carne, né? Nossa carne é fraca, pelo mundo, ou seja, tá todo mundo fazendo, né? Porque eu não vou fazer também, né? Porque que eu vou ser o diferentão, e pelo próprio diabo, né? Que, digamos assim, a tentação é como se fosse uma sugestão, algo que a gente, algo que o diabo sugere para que a gente faça, né? Então, claro que tanto na carne, a parte da carne, quanto na parte do mundo, o diabo está sempre colaborando ali para que aquilo esteja sendo mais forte, pesando mais, né? Certo. Vamos lá. Então, se até Jesus ele foi tentado pelo diabo, nós também seremos tentados, né? Então, qualquer pessoa da face da terra, ele é tentado constantemente, já foi tentado alguma vez, né? Mas Jesus Cristo, ele vem ao mundo justamente como humano, certo? Para falar que é possível, né? É possível vencer a tentação, é possível vencer o pecado. Mas alguém pode falar, não, mas ele venceu como Deus. Não, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que ele passou por todas as situações, né? Por tentação, passou pela cruz como homem e não como Deus, né? Claro, ele era 100% homem e 100% Deus, mas ele vem provar que é sim possível. Então, é possível resistir à tentação. Não é algo fora das capacidades humanas fugir das tentações, né? Nós somos convidados como cristãos, né? E cristão significa pequeno Cristo, né? Aquele que imita Cristo,
nós somos convidados a vencer as tentações, né? Vamos abrir aí nossas Bíblias em Hebreus 2:18. Alguém poderia se voluntariar aí para... Hebreus 2:18. Quem puder, levanta a mão aí. Enquanto a gente vai abrindo. Ó, a Thaís. Thaís levantou primeiro. Fala aí, Thaís. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Exatamente. Então, Jesus Cristo, ele é capaz de nos socorrer, porque ele venceu. Ele sabe o que nós passamos, ele sabe das nossas tentações, né? Mas ele venceu e ele pode sim nos socorrer, né? Quando nós estamos sendo tentados, nós podemos nos chegar a ele e pedir, né, para que ele nos livre da tentação, né? Para que ele nos ajude a passar por essa prova, certo? Mas então, qual que é a melhor maneira de não cair em tentação? Né? Então, eu tinha feito essa distinção entre tentação e provação. Provação vem da parte de Deus, né? E tentação vem da parte do diabo. Deus sempre quer que a gente vença e se fortaleça, e o diabo sempre quer que a gente caia. Então, se a gente está sendo constantemente tentado, né? E lembrando, quem nos tenta é o próprio diabo, mas também é a carne e o mundo, certo? Então, qual que é uma maneira efetiva da gente vencer a tentação? É enfraquecendo a carne, fortalecendo o espírito. Então, através do jejum, por exemplo, a gente enfraquece a nossa carne e fortalece o nosso espírito. Então, a gente sai da influência do diabo, certo? A gente deixa de ser tentado, certo? Nas coisas, digamos assim, mundanas, nas situações cotidianas, e passa a ser provado, porque a gente entra num terreno em que é Deus que está nos provando, nos aprovando e nos fortalecendo. É isso que o jejum faz. Então, o que é o jejum? É basicamente você selecionar algo, alguma refeição, né? E não deixar de comer, né? Passar um pouco de fome, né? Com propósito, não para fins de emagrecimento, não para fins hedonistas, no caso, entendeu? Mas justamente para se conectar com Deus. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa aí? Certo? Então, o jejum também pode ser feito tirando algo, por exemplo, eu não vou comer carne, ou não vou comer sobremesa. Mas, assim, eu acredito que o jejum mais efetivo mesmo é deixar de comer alguma refeição. Porque é muito interessante, né? Eu já fiz jejum, né? Alguns tipos de jejum, né? E para mim, pelo menos, o mais efetivo, né? Para esse fim de sair da influência do diabo, sair dessa influência, é justamente se abster de comer. Porque a fome, ela vai estar sempre ali presente. Então, você fica sempre lembrando por que você está passando fome. Por um propósito, né? Então, ao mesmo tempo que você está fazendo jejum, você deve também fazer oração, né? Então, jejum sem oração, ele é completamente ineficaz. O jejum, ele tem que ter um propósito, né? Então, através da oração, você vai estar colocando as intenções daquele jejum, vai estar orando, vai estar se conectando com Deus, né? E a leitura da palavra, ela tem que ser uma constante para o cristão, né? Mas é justamente a palavra que vai nos embasar acerca do que nós podemos esperar de Deus, o que nós devemos ou podemos pedir a Deus, né? Então, a Bíblia vai ser a base de tudo. E a Bíblia, ela tem o poder de falar com a gente, né? Então,
a Bíblia, ela tem até uma frase interessante, né? Que em vez de ler a Bíblia que deve ler a gente, ou seja, ela que deve estar nos mostrando, nos direcionando acerca de como que está o nosso comportamento, né? Então, jejum, Bíblia e oração, né, são as melhores maneiras de não cair em tentação. Ou seja, de sair da influência do diabo e entrar na influência de Deus. Certo? Entendeu? Ok. Vamos prosseguir. Ó, a qualquer momento, quiserem falar, só levantar a mão, vou ver o chat aqui, ver se tem alguma coisa. Ó, a Thaís está com sono. Bom dia. Certo. Vamos prosseguir aqui. Quando você jejua, ora e lê a palavra, você se coloca em provação, né? Sai da influência do diabo e entra na influência de Deus. Ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, temos base bíblica? Sim, temos. Mateus 26, 41. Podem anotar aí. Né? Então, Jesus, ele fala isso em que ocasião? Alguém pode chutar aí em que ocasião Jesus falou essa frase? Foi no Getsemane, antes dele ser crucificado, antes de ser levado. Exato. Naquela ocasião, os discípulos, né? Os três que ele levou com ele simplesmente dormiram, né? Não conseguiram aguentar, né? Então, Jesus, ele coloca aqui até mesmo o jejum de sono, né? Que é, no caso, a vigília, né? Vigiar. É um tipo de jejum também, né? Você deixar de dormir ou acordar, por exemplo, às 3 da madrugada e se colocar em oração, certamente é algo que enfraquece a sua carne, fortalecendo assim o seu espírito, né? Mas olha só, que interessante, ninguém é tentado acima da própria força, a gente só é tentado na medida em que a gente pode suportar, né? Ninguém, absolutamente ninguém, né, é colocado algo, né? Deus ou o diabo, né? Deus permite que o diabo coloque uma tentação que seja simplesmente acima daquilo que o ser humano possa suportar. Então, 1 Coríntios 10, 13, quem achar pode levantar a mão aí. 1 Coríntios 10, 13. Gustavo já achou. Pode falar aí, Gustavo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais a suportar. Certo, exatamente. Então, Deus não permite que nós sejamos tentados além da nossa força, né? Assim como vem a tentação, Ele também nos dá a oportunidade e a capacidade de rejeitar essa tentação. E nós somos justamente convidados a isso. Isso é para que ninguém caia no erro, né, de dizer que não teve jeito, não teve como, né? Aquelas desculpas de, que eu sou homem mesmo, que a carne é fraca mesmo, apareceu a situação, eu não tenho culpa, né? Então, nós não devemos tomar essa atitude, porque é injusto, né? Para com a verdade, né? E a verdade é que a tentação surge, nós somos convidados a fugir da tentação, né? Mas nós somos fracos, né? E caímos pela nossa própria fraqueza, não pela nossa falta de capacidade de conseguir, certo? E aí vem uma pergunta, né? Vou perguntar aqui para vocês, né? Só para instigar um pouco aí, né? Alguém sabe qual que é a diferença de tentação, obsessão e possessão?
Se não tiver voluntário, eu vou escalar alguém aí. Quer tentar, Érica? Tô aqui pensando. Ah, Tentação a gente já comentou sobre, né? certo. Agora, obsessão e possessão, para mim, era mais a parte espiritual. E Certo. agora, a obsessão, que eu fiquei em dúvida aqui, consultar as psicólogas aí no grupo. Aham. Por que psicóloga? Você já ouviu isso Eu no acho que é meio? mais uma. É porque, para mim, também, assim, é mais uma parte, sei lá, psicológica, alguma coisa assim. Quando É? você é obcecado por algo. Tá, entendi. Tá, ok. Aí depois eu Pode respondo. corrigir aí. Não, vamos ver o que as outras pessoas vão falar aí, ó. Primeiro o Laílson que levantou a mão. Vai, fala, Laílson. Eu acho que a obsessão, ela tá muito mais ligada à influência. Então, seria aí, no caso, nesse contexto, eu acho que uma influência mais demoníaca. Tipo, algum satanás te influenciando ali Uhum. a fazer alguma coisa do demônio. E possessão, acho que já é quando Satanás já tomou conta da gente mesmo, Assume o sabe? controle. Isso, ele já assume o controle, não é só uma influência. Tá certo, tá certo. Vamos, achei boa, hein, Laílson? Vamos ver se alguém tem mais alguma coisa para dizer aí. Gustavo, tá com a mão levantada aí? O Célio levantou antes. Sério, fala, sério. Oi, primeiro bom dia, gente. Desculpa aí, cheguei um pouquinho atrasado, mas estou presente. Vamos lá. A gente chegou à conclusão no estudo que a tentação ela é uma armadilha, né, que o diabo coloca na nossa vida. A obsessão e a possessão, por exemplo, a obsessão é quando nós não precisamos daquela armadilha, né, nós mesmos estamos querendo fazer algo que não é correto. E a possessão é quando a gente está já sob a influência direta, entendeu? Do diabo. Creio que seja isso. Tá certo. Posso Bom, falar também? Eu é, queria falar, mas tem uma neném chorando atrás de mim, daí não sei se vai ficar ruim. tá, deixa o Gustavo falar primeiro, amor. Que ele levantou a mão primeiro, vamos só ver o que ele acha. Fala aí. Eu vou primeiro meio terminológico, como diz. A tentação é quando você tem plena consciência de qual caminho tomar, mas ainda está inclinado a ceder a outro. A obsessão, ela é sua vontade inescrupulosa quando você não enxerga obstáculos para alcançar um objetivo, um desejo, ou saciar um desejo ou vontade. E a possessão é quando você cede à influência. Quando alguma coisa toma conta da tua mente, toma conta da sua vontade, toma conta dos seus valores e administra uma situação que você deveria administrar ou Deus deveria administrar. Beleza. Muito bom. Ana, vamos. Quer fechar? Então, eu tive recentemente uma aula sobre isso que eu achei muito interessante, porque era uma aula para terapeutas, né? E daí o nome da aula era justamente a possessão, a influência espiritual, o capítulo esquecido pela terapia da psicologia, né? E daí ele falava sobre esses três termos, mas inclusive eu até te pergunto assim, né? Não sei se seria a mesma coisa, ou se vocês já falaram sobre isso, porque eu não tive aula passada, mas ele falava em vexação. Era vexação, obsessão e possessão. E daí, no caso, né, eu vi que o pessoal aí utilizou a obsessão como uma pessoa estar obcecada, né? Mas a obsessão também é uma influência espiritual. Nesse caso do que nós estamos falando, né? A gente pode usar o termo para uma explicação emocional, assim, ou Uhum. psicológica. Mas nesse caso que a gente está usando, já tem uma influência espiritual. E daí elas são em influência, em profundidades, né? Digamos que em níveis. A tentação, tecnicamente, seria, eu acho que é a mesma coisa que a vexação, mas seria um nível até um pouco mais superficial, onde você ainda tem, de certa forma, o poder de escolha e consegue negar a tentação. Na obsessão,
você é tentado, né, num nível mais hard em situações, em áreas da tua vida que você deu brechas. Então, é um pouco mais difícil, porque existe uma influência espiritual que precisa realmente ser acompanhada e quebrada. Por exemplo, né, deixa eu pensar aqui, algum vício em que você deu legalidade, você foi tentado, caiu na tentação, mas agora você já se envolveu numa coisa que te prende realmente, que não é, só pelo poder da vontade. Claro que a nossa vontade, quando é muito grande, a gente consegue sair disso, mas realmente precisa ser invocado um poder muito maior que o nosso, não só a nossa vontade. E é por isso, né, nessa aula mesmo que eu estava participando, que ele explicava que diversos pacientes, né, vão para clínicas e ficam anos em tratamento e não conseguem sair daquilo, porque realmente é uma questão de obsessão demoníaca. Existe algo espiritual ali, e se não tratado espiritualmente, a pessoa não resolve, não é resolutiva. Ela pode tratar toda a parte emocional e psíquica dela, mas o espiritual, ela está sofrendo uma obsessão. E já a possessão, ela é mais claro, né? Fica mais nítido, assim, até por escândalos religiosos, né? Até quem não é crente, assim, sabe o que é uma possessão, né? Fica até brincando, de certa forma, com isso. Né? Oi? Até tem muito imaginário do filme de terror, né, envolvido. Isso, exatamente. Fica aquela coisa toda... Mas, realmente, não sei se todos nós que estamos aqui na sala já presenciamos isso, mas a possessão é quando o corpo humano quebra barreiras cientificamente explicáveis. Por exemplo, a coluna humana, ela tem um limite de arqueadura, de limitação de movimentação. E na possessão, a gente consegue ver claramente que o que é fisiologicamente explicado ali não tem mais explicação. Até mesmo alguém que não acredita pode ver aquilo claramente que não é possível, humanamente falando, algo fazer isso. A pessoa ganha forma, ganha força, ganha voz, que você vê naturalmente que extrapolou todos os limites, que realmente existe algo ali onde ela não tem consciência do que ela está fazendo, inclusive, né? Muitas vezes, assim, após a possessão, a pessoa não lembra o que ela falou, o que ela fez, diferente do Espírito Santo, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, como assim, um espírito que entra em mim? O Espírito Santo nunca manipula a nossa mente. É impossível eu fazer algo guiado pelo Espírito Santo e depois não lembrar mais disso. Já a possessão demoníaca, sim, né? Acho que é isso. Certo. Só a Thaís queria só comentar alguma coisa ou não, Thaís? Não, a Ana Paula já falou, já. Tá, show. Não, então, gente, por que eu trouxe essa pergunta aí para instigar vocês a falarem? Justamente por isso que eu digo aqui atrás, ninguém é tentado acima da própria força, certo? Então, qual que é a resposta, né? Acho que todo mundo conseguiu acrescentar um pouco. Realmente, pelo meus estudos, pelo que eu já escutei também de aula, a obsessão, ela realmente é isso que a Ana disse, né? Então, vamos lá. São níveis, né, como foi colocado aí, certo? Onde a tentação, ele, digamos assim, é um nível de influência mais light, digamos assim, e a possessão é um nível de influência mais hard, né? Então, a tentação é como se fosse, que nem o Célio botou ali, uma armadilha, é uma sugestão, né? É aquilo que a serpente falou para Eva, de uma voz doce, educada, né? Será que... Então, normalmente, o cristão, ele é tentado somente, certo? Aquele cristão que está firme em Deus, né? Aquele cristão que ele é convertido, que ele... É importante falar que níveis são só mais graves de acordo com a nossa autorização. Através de... Exatamente isso que eu ia falar. Então, a tentação é essa sugestão, certo? O cristão, né, se ele está num caminho, digamos assim, saudável, né, claro que existe aquele cristão que foi recém-convertido, que estava numa situação completamente imerso no mundo das trevas. Eu não estou falando desse caso específico,
Mas aquele cristão normal, que já se converteu faz um tempo, né? Normalmente ele vai ser tentado. Por quê? Porque a obsessão é aquela atividade maligna, né, em que você já está no terreno inimigo. Você não está, digamos assim, no terreno amigo e recebe uma armadilha. Você está no terreno inimigo. Você está sob influência mais direta, uma influência indireta, mas você está sob influência, está no território inimigo, e você então, influenciado, né, mais fortemente, tá, por Satanás. E já a possessão, você perde, sim, o controle do seu corpo, da sua consciência, mas é o que foi colocado aqui, ó, no chat, que a gente que abre as brechas, tanto para se colocar numa situação de obsessão, quanto para se colocar numa situação de possessão, a gente é que abre as brechas na nossa vida, né? Isso acontece por causa, né, de pecados, né? Ninguém vai, por exemplo, ficar possesso do nada. O cara tá lá, né, jejuando de boas, orando a Deus, e do nada ele é possuído pelo demônio? Não, isso não existe, entendeu? Então, a gente é tentado somente até onde as nossas forças aguentam, mas a partir do momento que a gente se coloca no território inimigo, a gente abre a brecha, né? A Thaís disse assim, ó: então, se um cristão vive em iniquidade, ele está no nível da obsessão? Olha, na minha concepção, se um cristão ele vive em iniquidade, primeiro eu não posso chamar essa pessoa de cristã. Porque o cristão ele não vive em iniquidade. O cristão, ele é tentado e pode ser que ele caia na armadilha, mas assim que ele caiu, ele se arrepende. Ou ele demora um tempo para perceber, para quebrar a cara de vez e volta a se arrepender, mas aquele que vive na iniquidade, primeiramente, para mim, esse cara não é cristão. Se alguém tiver alguma objeção aí, quiser levantar a mão para dizer o que pensa, mas para mim, aquele que vive na iniquidade, ele não é um cristão, tá? Ó, o Gustavo falou assim, tá, daqui a pouco, quem levantou a mão é Ana Paula e Gustavo. Ó, o Gustavo botou assim: eu acredito também que as 3 palavras apresentadas são etapas da queda. Primeiro tentado, depois obcecado em fazer, planejado, então, depois possuído pelo mal, executa. Mas, assim, não necessariamente você, quando cai em tentação, né, você passa por essas 3 etapas, né? Mas certamente para você estar em obsessão ou em possessão, você já está, como eu disse, em terreno inimigo. Vamos às mãos levantadas. Vamos lá, quem levantou primeiro? Foi a Ana ou foi o Gustavo? Eita, não sei. Fala aí, Gustavo. Então, vendo do ponto de vista espiritual, como está tentando falar, a questão das 3 etapas, ninguém peca sem ser antes tentado. Ninguém peca sem antes ter um mini plano na cabeça. Ele falou sobre adultério. Cara, se você a todo tempo que é tentado, todo tempo que você vê uma brechinha, uma questão que desvia seu pensamento de dentro do seu casamento, você cede, você não combate, você já passa para a próxima etapa. Como que eu vou fazer para isso acontecer, para eu conseguir alcançar executar esse desejo meu, né? Isso para qualquer questão, não só adultério. E a partir do momento que você incorpora e abre mão de qualquer condição moral ou espiritual, você não é possuído pelo mal, mas possuído pela má ideia, pelo pecado e pelo erro. Você já está a caminho da queda. Isso para ações, para qualquer coisa. Não tem um ladrão que ele chega simplesmente e fala assim: opa, eu estou vendo esse celular aqui em cima. Nada, cara. Ele sabe que já é errado, não é dele. Ele já tentar, olha, isso pode ser seu. Aí ele já começa a planejar. Tem alguém olhando? Tem alguém? O que vai acontecer? A pessoa vai se... Ele nem pensa se a pessoa vai sentir Você falta. acha que não existe um certo nível de pecado, de tentação, que a gente cai de uma maneira mais instintiva, assim? Não, você já cedeu à tentação antes. Eu falo por questão própria. Eu trabalhei sempre com muitas empresas
ligadas ao meu, ao meu acesso para poder entrar nos projetos. E, cara, alguns dos fornecedores, eles já chegavam e falavam assim, qual que é a sua conta particular? Ele falava assim, tem que falar isso, tá confundindo. Tipo, eu cortava na primeira, eu não deixava na minha cabeça nem pensar assim, cara, como é que vai ser se eu tentar uma vez só? Se eu seguir uma vez só? Uhum. A minha preparação nem era espiritual, era moral. Cara, se eu ceder a primeira, a próxima eu já vou planejar como é que eu vou fazer para a terceira. A partir do momento, por onde passa um boi, passa uma boiada, né, Gustavo? Cara, hoje eu consigo, não 100% porque não é da minha natureza, mas eu consigo evitar 90% das coisas que eu antes fazia, que era da minha natureza humana, falando, Deus, eu não dou conta sozinho. Na tentação, eu falo, Deus, às vezes nem em oração, nem nada, mas em pensamento ele fala, Deus, sozinho eu não dou conta, não. Tipo, Deus manda instantaneamente, cara, vira seu olho para cá, olha isso aqui, resolve com isso aqui, conversa com isso aqui, ocupa a sua cabeça com isso aqui. Mas aí, Gustavo, A primeira fase de qualquer erro que eu cometi, seja ele pessoal, e eu tenho acompanhado muito, até pela questão comportamental, sempre trabalhei muito perto de psicólogos que eu trabalho com sistemas de gestão de pessoas, e eles sempre falaram, Gustavo, não existe um erro que resiste ao planejamento. Uhum. Se uma pessoa errou, é porque ela não planejou. No trabalho, tá? Falando de maneira executiva. Certo. Se a pessoa teve interrupção, é porque ela não planejou ou ela não se preparou. E a mesma coisa ao contrário. Se ela executou bem, é porque houve o mínimo de planejamento. Sim. Houve o mínimo de planejamento e o mínimo de preparação. Para você errar, para você pecar, você tem um mínimo de planejamento, você tem um mínimo de preparação. E você começa a gerar, que eu falo, questão mesmo de como uma mãe gera um filho. A pessoa gera, através da obsessão, ela é absorvida de como ela vai conseguir fazer esse processo ter sucesso. Na hora que ela se convence de que está fazendo o certo, mesmo ela já ter sido tentada, ter sido passada pela fase analítica, ela então é possuída, como eu falei, não pelo mal, mas pela ideia de, cara, vai dar certo. Uhum. Parece que, pô, Deus tá olhando esse planejamento todinho e tudo mais, aí depois ela volta chorando, eu saí, meu Deus. Deus vai pegar, botar a mãozinha na cabecinha dela, o Espírito Santo vai falar assim, você lembra quando começou? O que eu acho, Gustavo? O que eu acho? Eu acho que sim, né? Tá certo que você falou que para pecar, digamos, exige um planejamento anterior, mas às vezes também algumas pessoas elas pecam por instinto, né? Vamos supor assim, se eu cresci numa situação em que, por exemplo, eu ouvi as pessoas falarem palavrão, ser rude umas com as outras, às vezes, numa resposta, de maneira instintiva, eu vou acabar pecando, sem ter muito planejamento, né? Então, que nem alguém que, por exemplo, cresceu roubando, né? Cresceu roubando e querendo se aproveitar em toda e qualquer situação. Vamos supor que essa pessoa se converte, né? Às vezes, ela vai ver, não sei, uma carteira caiu no chão, num primeiro momento ela vai pegar a carteira com a intenção de guardar no bolso, mas num segundo momento ela vai ver que aquilo é uma tentação. Então, digamos assim, eu acredito também num certo nível de instinto, assim, da tentação, sabe? Não só aquele... Porque quando você fala em planejamento, parece que o cara tem um plano todo certinho, bolado, sabe? Então, mas assim, eu penso, o mínimo que seja, Uhum. o pré então, é um planejamento, Sim, mesmo sim. que meio segundo. Sim, Antes do pecado entrar na Terra, ele teve um planejamento. Vou juntar uma galera, vou amotinar e vou chegar no meu objetivo. Dá para ver dessa maneira também. Uhum. Parador lá no começo falar assim, cara, peraí, ele é Deus. Acabou. Tá certo.
um bilhão de árvores, 1 bilhão de plantas, se Deus falasse assim, olha, essa folha de hortelã aqui é o que eu não quero que vocês mexam. Eles iam falar, caramba, então existe, Deus já está me mostrando que existe o que eu devo fazer, eu vou esperar aqui alguma coisa acontecer para falar, opa, mas olha só, houve um percurso, houve não sei o quê. Deus falou assim, tá, vocês tinham opção de falar, não. Eles foram tentados, não vieram me perguntar, não vieram confirmar comigo, e simplesmente cederam. A Eva não pegou e falou assim, eu vou pegar porque se der certo, eu executei bem meu plano. Ela viu primeiro a tentação, havia o planejamento opa, e se der certo? Entendeu? A partir do momento que ela... A Ana Paula fala uma coisa interessante aqui, ó. Ela fala que Jesus, ele fala para a gente orar e vigiar, né? Então, ela colocou aqui, tem tentações que só caímos porque não estamos vigilantes, né? Eu entendi o que o Gustavo falou, né? Um determinado nível, 1 milésimo de segundo ali de planejamento. Ok, mas realmente a gente tem que estar atento, né? E como a gente é falho, né? Que nem o exemplo que você colocou, né? Alguém que erra, né? Eu vejo assim, esse mês eu estou no exame de pagamento lá no Exército, né? E se eu não prestar atenção, às vezes, num detalhe, né? Uma vírgula que está colocada de maneira errada, o cara recebe, tipo, muito mais dinheiro, entendeu? Então, tipo assim, óbvio que a minha falta de atenção, caso ocorra, ele é um erro, mas não necessariamente é um erro planejado, né? Um pecado, digamos assim, planejado. Mas, obviamente, o fato de eu não ter prestado a devida atenção que merece, né? É o próprio pecado, né? O fato de eu não prestar atenção, mesmo que eu tivesse entregado o dinheiro certo. Suscetíveis ao erro. A questão é, quem recebeu de você sabe quanto tem para receber. Se for uma pessoa com o coração voltado para Deus, ela vai pensar assim, qual é o certo a fazer? Dependendo do nível espiritual dela, do nível moral dela, ela vai ter um mini planejamento ali também, um planejamento específico. Como eu vou fazer? Eu vou esperar ele cantar isso aqui, senão eu compro tudo de bala de chiclete? Ou eu vou falar, isso aqui não é meu, toma. Certo. Então, tá certo, gente. Legal, Gustavo, gostei da sua intervenção, né? Mas, então, o que eu queria trazer? Exatamente isso, né? Nós não somos tentados acima do nível que a gente possa suportar, né? E, né, alguém poderia perguntar, tá, mas e no caso de possessão? No caso de possessão não está acima da nossa própria vontade, da nossa capacidade de reagir? Então, mas para você chegar no nível de possessão, lá atrás você caiu em uma tentação, abriu uma brecha, e não só isso, você permaneceu no erro, permaneceu no pecado, então a pessoa, ela realmente ela só é possessa se ela já está sob influência do diabo há bastante tempo, num nível muito profundo, certo? Então, essa é, digamos assim, entre aspas, resposta oficial aí, né? São níveis, né? E, então, a partir daqui começa a nova aula, né? Que eu vou trazer, né? Que é sobre o imediatismo e o materialismo, né? Que são características do nosso mundo moderno que dificultam o cultivo da fé, né? Alguém gostaria de dizer aí o que é imediatismo? Pode levantar a mão aí. O que seria imediatismo? Eu já falei demais. Mas se quiser dar uma palhinha aí, fica à vontade. Imediatismo é você desistir, assim, de confiar na providência de Deus, de esperar em Deus e tentar resolver por conta própria. Certo. Muito bem.
Materialismo, alguém aí mais se voluntaria a dizer? Acorda, Pedrinho. Acorda, gente. Oi? Da música Acorda, Pedrinho. Acorda, galera. Então, gente, o que é o imediatismo, tá? Então, é aquela situação em que a gente quer tudo para ontem, a gente não consegue aguardar, a gente não consegue esperar, a gente toma decisões pensando no presente. Exemplo, eu tenho um montante de dinheiro, né? Sei lá, sobrou R$ 200 na minha conta esse mês, o que eu vou fazer? Não, já que sobrou R$ 200, eu vou ver se tem alguma coisa para eu comprar ali naquela loja, tal, alguma coisa que eu estou precisando. Enquanto aquele que não tem uma mentalidade imediatista, ele vai pensar a longo prazo. Não, quem sabe eu não junto um pouco de dinheiro para lá no futuro eu, sei lá, ter uma viagem, etc. A Érica botou assim, aprendendo todos os dias a lutar contra o imediatismo, esperar a direção de Deus e descansar. Exatamente isso, Érica. É exatamente o que a gente tem que fazer. Porque tanto o imediatismo quanto o materialismo, eu vou colocar aqui para vocês, né, são justamente duas das coisas, né, do mundo moderno, duas características com que faz com que a gente seja pouco treinado na nossa fé. E o que é a fé? A fé é justamente essa capacidade de esperar em Deus, certo? Então, coisas que contribuem aí para que a gente tenha uma mentalidade imediatista, tá? Então, por exemplo, hoje em dia você clica num botão, né? Um botão, você clica na tela ali e em 30 minutos tem uma comida na porta da sua casa, prontinha, gostosinha, cheirosinha. E se atrasa, né? O tempo que aqui em Campo Grande atrasa muito, né? O iFood. Se atrasa, tu já fica estressado, tu já começa, tu não é acostumado hoje em dia a esperar, né? Vamos ver o que estão falando aqui no chat. Ó, o cristão recebe uma visão que a vida não acaba aqui, o sentido da eternidade. O imediatismo não faz sentido para nós. Devemos querer sempre o que dura a eternidade. Mas o mundo nos oferece tudo para ontem. Isso dá prazer. Exatamente. Então, nesse plano espiritual, né? Então, eu estou trazendo motivos pelos quais a gente não consegue acessar esse plano, né? A gente é imediato até mesmo na questão espiritual. A gente, às vezes, pensa em um bem material para agora, a gente quer o aqui, o agora, e essa situação vai me dar prazer agora, e a gente não pensa em longo prazo. Ou seja, se eu tiver uma vida toda em santidade, por mais longa que seja a minha vida, a eternidade é eterna, né? Não tem fim. Então, o que é 70, 80, 90 anos que seja, digamos assim, de sofrimento nessa terra, comparado com a eternidade, né? Mas justamente a questão do iFood, né? A questão do WhatsApp, né? Hoje você consegue resolver tudo por WhatsApp. Às vezes você conversa com pessoas que estão lá do outro lado do planeta, você está combinando com elas. Se ela demora 30 minutos para responder, você acha que ela, enfim, está te ignorando, não está prestando atenção em ti. Não estou dizendo que isso é um mal. Não estou dizendo que a tecnologia ela é um mal. Obviamente que a tecnologia ela serve ao homem e pode servir para propósitos bons. Mas eu estou dizendo que o homem moderno ele não é acostumado a esperar, né? As nossas crianças elas crescem sem ter condições de esperar. Se você não está gostando de um programa de televisão, você clica um botão e tem outro. Você não precisa nem levantar do sofá. Há muito tempo você já não precisa levantar do sofá, né? Aqui, ó, você acabou isso de procurar em livro, procurar em enciclopédia. Hoje em dia, a gente na escola, no trabalho, para qualquer coisa, a gente procura tudo aqui, ó, no Google, né? A gente tem uma dúvida, a gente joga no Google e já tem a resposta. Então, é tudo muito rápido. Não estou dizendo que isso
é algo necessariamente ruim, mas a nossa mente, ela fica programada de uma determinada forma, certo? E o que é o materialista, né? O materialista é, sim, aquela pessoa que está interessado só em comprar, só em adquirir bens e posses, mas eu venho trazer para vocês aqui outra dimensão do materialismo, né? O materialista não é somente aquele que é apegado aos bens, ao dinheiro, a ter mais e mais coisas, né? Mas é também aquele que é pegado mais ao mundo material do que ao mundo espiritual. Então, quando eu falo de materialista, né, eu também estou querendo dizer de alguém que vai ver, que vai perceber que a felicidade dele tem que necessariamente se encontrar nesse mundo, né? Entre o período que eu nasci e o período que eu morri. É nesse período que o materialista ele vai se concentrar. Ele vai se concentrar em tentar ter uma vida boa nesse período. Ele vai querer acumular dinheiro, acumular viagens, acumular bens. Por quê? Porque ele quer que o paraíso dele esteja aqui, nesses 80 anos. E quem não é materialista, justamente ele não está preocupado. Eu posso passar por dificuldades nesse tempo, desde que eu adquira o que é mais importante, né? O mundo espiritual, a vida eterna, né? Então, por que eu coloquei essa imagem aqui, ó? Alguém aí poderia me dizer aí por que eu... Tá liberado aí o microfone. Que imagem que é essa aqui? Qual a ocasião aqui? Parece ser Judas? Tomé. Laílson falou que é Lucas? Judas ou não? Judas, sua resposta está errada. Vixe! Tomé? Ana Paula acertou, é Tomé. Então, Tocou para crer, é isso? exatamente. Então, qual que é a passagem bíblica aí, né? Os discípulos, eles estão reunidos e aparece Jesus Cristo já ressurreto, depois de morto. E todo mundo se espanta, né? Jesus Cristo ressuscitou. E daí Jesus Cristo fica um tempo com os discípulos, vai embora, e Tomé chega depois. E os discípulos contam, olha, a gente viu Jesus ressuscitado. E daí Tomé, ele é incrédulo, ele fala assim, não, eu só acredito vendo, né? Eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu tocar nas feridas dele, se eu tocar na chaga das mãos, se eu tocar na ferida ao lado. E então Jesus aparece uma segunda vez e a primeira coisa que ele fala ele chama Tomé e fala, Tomé, toca aqui nas minhas feridas, toca na minha mão, toca aqui na ferida que eu recebi de lança aqui do lado, para você ver que é real, né? Que eu sou real, que eu realmente ressuscitei. E nessa ocasião, ele fala, né? Bem-aventurados aqueles que creem sem ver, porque dele será o reino dos céus. Então, quem que são aqueles que creem sem ter visto? Somos nós, né? Nós que acreditamos na história de Jesus Cristo, né? Nós que acreditamos na Bíblia, nós não vimos os acontecimentos, mas nós cremos. Então, nesse sentido, nós somos diante de Deus bem-aventurados. Então, o que é o ver para crer, né? A gente está acostumado a ter que ter uma garantia, uma prova física de que aquilo realmente aconteceu, né? Também a forma que a nossa mente ela está programada hoje em dia. A gente duvida muito de um fato relatado se a gente não vê fotos, se a gente não vê vídeos. Então, se a gente vê fotos e vídeos, parece que é a única forma, hoje em dia, da gente se convencer de que algo realmente aconteceu. Hoje em dia, a gente não tem mais essa capacidade de pensar, não, tal pessoa disse e essa pessoa, ela é confiável, logo eu vou acreditar no que essa pessoa disse, porque ela tem um nível grande de confiabilidade. Que é justamente um dos motivos pelos quais muita gente deixa de acreditar. Eles acreditam, por exemplo, que o relato bíblico, ele não é confiável, porque não existem provas, digamos assim,
fotos, vídeos, não existe, só existem apenas escritos, né? Sendo que quem estuda realmente, né, história, ela sabe que a história bíblica, né, a história de Jesus, é um fato muito bem documentado, sim, né? É um fato histórico, porque várias pessoas diferentes relataram o mesmo relato, com algumas diferenças de pontos de vista, mas o mesmo fato histórico, né? Que foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a gente está muito acostumado, né, a querer provas científicas. Ah, me prova isso cientificamente. Isso não é verdade porque não pode ser provado cientificamente, né? Ora, um milagre é justamente aquilo que não é para ser provado fisicamente. Se for provado fisicamente, pois não é milagre, né? Então, é um argumento, na verdade, bem burro, mas é justamente o argumento que as pessoas usam, né? Muitas vezes para rebater a própria fé, né? Para rebater a nossa fé, eles dizem, não, isso aí não é provado cientificamente, né? Isso aí não... ninguém prova que aconteceu dessa maneira, as pessoas podem ter mudado ali o relato, né? Então, a gente vive nessa sociedade em que a gente tem que ver para crer, certo? Mas a fé, ela é justamente o oposto, né? Por que que a fé é o oposto? A fé, ela é provada no tempo, não é de forma imediata, né? Deus só constata que a gente tem uma fé verdadeira quando a nossa fé ela é provada no tempo. Se a gente tivesse fé e as coisas acontecessem no momento que a gente teve fé, não, digamos que não seria mais fé. Seria pediu, levou, entendeu? Não exigiria de nós nenhuma fé isso. Então, a fé, ela é aprovada no tempo. As promessas de Deus, elas se cumprem no tempo correto, tempo de Deus, né? E a fé é a crença na realidade espiritual em detrimento da realidade material, né? É a fé na eternidade, no tempo que há de vir, em detrimento do tempo que estamos vivendo hoje, né? Alguém aí voluntário para dizer essas duas passagens bíblicas aqui, quais são elas? Vamos lá, vamos lá. Tá A de baixo é Daniel na Cova dos Leões. certo. E esse anjo aqui, ele apareceu? Ele está visível, está invisível? Ele apareceu. Né? Apareceu? E a de cima? Conte as estrelas, a areia do mar, sua descendência será maior. E agora foi com Abraão, né? Abraão. Então, por que que eu trouxe essas duas imagens? A primeira, de Abraão, por quê? Porque Deus fez uma promessa a Abraão. E a promessa foi de que ele seria pai de multidões, né? E é interessante que Abraão viveu a vida inteira dele e ele não viu a promessa se cumprir. Ele só viu um único filho nascendo, que foi Isaac, né? E ele teve que ter fé que de Isaac ia vir a promessa de Deus, né? Então, Abraão, por isso que ele é chamado de pai da fé. Ele passou a vida inteira dele, né, confiando na promessa de Deus e ele não viu em vida a promessa de Deus se cumprir na vida dele. Ele viu a promessa se cumprir parcialmente, através de um filho que ele teve. E mesmo esse filho, né, a gente vai ver mais adiante, né, na próxima aula, esse filho, né, digamos assim, Deus testou a fé dele através também desse filho, né? E Daniel nas covas dos leões, né? Essa realidade espiritual em detrimento da realidade material. Por quê? Porque a realidade material ali era o seguinte: eu estou sendo atirado numa cova cheia de leões famintos que vão me devorar. Mas Daniel era um homem que confiava em Deus, era um homem íntimo de Deus. Então, ele confiou de que Deus
poderia livrar ele daquela situação, e Deus, de fato, livrou, né? Deus impediu que os leões comessem ali Daniel, certo? Então, Daniel era um homem de fé, certo? Então, já estamos terminando a nossa aula, né? E a pergunta que fica, e fica como dever de casa, tá? Por que que fica como dever de casa? Porque a próxima aula, tá? O foco da próxima aula vai ser a vida de Abraão, né? Por que Abraão é tido como pai da fé? Então, a gente vai estar vendo isso na próxima aula, né? Por que que Abraão ele é tido como pai da fé? Quais foram as ocasiões da vida de Abraão, né? A gente vai fazer um estudo um pouco mais detalhado sobre a vida de Abraão, né? Se vocês quiserem em casa, vocês podem ler, né, o trecho ali de Gênesis que fala sobre a vida de Abraão, para a gente poder conversar melhor na próxima aula, tá? Então, por que que Abraão é pai da fé? Certo? Gente, foi muito bom, tá? Esse tempo com vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Se alguém tem alguma coisa aí para acrescentar agora no final da aula, gostaria de comentar alguma coisa sobre a aula, o microfone está aberto aí. Obrigado, Medley. Deus abençoe você também. Não sei se é Medley ou se é Fernandes. É que o nome dela é Naja Medley, Ah, seu tá nome certo. simples. Tá bom, gente. Deus abençoe todo mundo, viu? Até a próxima Valeu, aula. gente. Valeu pela aula. Abraço. Valeu, gente. Só agradecer. Valeu. Bom final de semana. Amém. Tchau, tchau. Ver se tem alguma coisa aqui no chat.